Boa noite, meus caros estudantes. Eu sou o vosso professor Patrick. Saúde a todos, estudantes, amigos, seguidores, todos quanto amam o meu trabalho. Portanto, neste momento, queremos resolver exercícios da progressão aritmética e progressão geométrica. Este é um dos muitos exercícios que estaremos aqui ao longo desta aula a apresentar. Então, como a tela apresenta, sou o professor Patrick, licenciado em Ciências de Matemática e em pós-graduação em Estatística Aplicada à Saúde. Ok, vamos lá, nossa tela. Ok, nós temos aqui uma informação e o nosso objetivo nesta aula, ou a finalidade, temos como finalidade ajudar nossos estudantes em terem capacidade de interpretação dos problemas que envolvem tanto progressão aritmética como progressão geométrica. Né? E não seria possível este grande trabalho que nós temos feito sem a existência dos nossos alunos. Então, como eles existem, então eles são o nosso maior motivo de apresentarmos este trabalho. É um desafio para nós, face à nossa realidade. As tecnologias vão entrando a fim de ajudar a própria ciência. E nós não queremos estar fora desta linha de pensamento. É a razão pela qual nós temos feito nossos vídeos e publicando no YouTube, no Facebook, a fim de ajudarmos os nossos estudantes. Ok. Com este princípio, nós temos a certeza de que os nossos estudantes apresentarão um pensamento forte e lógico dentro do aprendizado da matemática. Isto tem como um pendor na resolução dos problemas da nossa sociedade. Okay? Aqui eu tenho o meu pensamento que eu escrevi. Se tivermos estudantes fortes no pensamento matemático, teremos uma sociedade lógica e precisa na resolução dos problemas. Isto é um pensamento do professor. Ok. Avançando, nós temos aqui o primeiro exercício, que diz o seguinte: determinar a soma dos 20 primeiros termos da PA, ou seja, a progressão aritmética, em que a soma do segundo termo com o oitavo termo é 34, e a soma do quarto com o 10º termo é 50. Então, vamos extrair as informações importantes para a resolução deste problema. Okay. O que pretendemos calcular, isso aqui é o mais importante, o que pretendemos calcular. O que nós pretendemos calcular é a soma da progressão aritmética. Qual é a sua fórmula? É importante isso. Já que queremos calcular a soma, então qual é a sua fórmula? Ok. A fórmula é esta, né? Que somatório, né, de uma PA é igual ao produto de N com o primeiro termo mais o termo geral sobre 2. Ok? Ou a dividir por 2. Okay? Esta é a fórmula
Então, sempre que nós ouvimos falar de somatório de uma progressão aritmética, então nós temos esta fórmula. Okay? Para os meus estudantes em particular, esta fórmula foi demonstrada ao longo da aula presencial. Então, não temos muito problema com isso. Mas aqui estamos a ser sintéticos, estamos a resumir, dali apresentamos diretamente a fórmula. Assim também farão numa prova. Depois de interpretar, o que é isso? Fazer a leitura do problema, ler, reler e perguntar-se o que se pretende calcular. Muito importante. A partir desta pergunta, vamos buscar as fórmulas que vão apoiar a nossa resolução. Ok? Pronto, avançando. Nós temos soma dos 20 primeiros termos. Isso significa que o número de ordem, ou n, é igual a 20. Ok? O n é igual a 20. Queremos somar 20 termos de uma certa progressão aritmética. Okay? Então, são 20 termos. Né? Então, o n é 20. Conhecendo o nosso n, né? Porque é 20, então vamos substituir na fórmula. Que fórmula? Esta fórmula. Né? Esta fórmula. Ok. Então, vamos aqui, onde tiver o n, colocamos 20. Sempre onde tiver o n, 20. E aqui também 20. Onde está o n. Okay? Então, já conseguimos montar alguma coisa na fórmula. Avançando, os termos que não conhecemos, né? Quer dizer, os termos que nós não conhecemos é o primeiro termo e o 20º termo, tá? O termo da primeira ordem e o termo da 20ª ordem, né? Não conhecemos. Então, se não conhecemos, temos que ir buscar por meio de cálculo. Sabemos que o termo geral de uma PA, okay? Lembra que não temos o primeiro termo e o 20º termo. Uma das formas fortes de buscarmos é buscarmos o termo geral de quê? De uma PA. Por quê? Porque o problema trata-se de uma PA. Ok? Vamos lá avançar. Esta é a fórmula de uma PA, ok? Que nós temos o primeiro termo. Então, o termo geral é igual ao primeiro termo mais produto de n menos 1 com R. Ok? R é a nossa razão. Pronto, avançando. Então, vamos aqui colocar o n é 20. Já sabemos que n é 20. N é 20 e 20. Por sua vez, teremos esta fórmula. Tá? Porque 20 menos 1 dá 19. Então, temos o 20º termo é igual ao primeiro termo mais 19R. Ok? Avançando. Basta conhecermos o primeiro termo e a razão, teremos o 20º termo. Nesse, está nos faltar só o primeiro termo, a razão, para encontrarmos que o 20º termo. Só por quê? Porque aqui já explicamos que temos pendente este termo e este, ok? Como é que vamos conseguir buscar o primeiro termo e a razão? Lembra-te do problema inicial. Já nos deram aqui uma informação muito fundamental. Está aqui neste lado. Em que a soma do segundo termo com o oitavo, né, é 34. E a soma do quarto com o 10º termo é 50. Então vamos ter que buscar, ou seja, trazermos esta linguagem em linguagem matemática. É uma linguagem corrente em linguagem matemática. Vamos lá. Temos aqui, né? Aqui, né? Voltamos no nosso problema para extrairmos mais informações. Agora temos aqui, esta aqui, né? Que nós mexemos. Aqui, segundo termo, mais o oitavo termo,
é igual, aquele termo é igual a 34. Depois temos aqui o quarto termo mais o décimo é igual a 50. Ok? Eu vou voltar para vocês verem o que eu estou aqui a falar. Pronto. Voltar. Tá vendo? Tá aqui. A soma do segundo termo com o oitavo termo é 34. Quer dizer, segundo termo mais oitavo termo é igual a 34. E a soma do quarto termo com soma mais, ok? Décimo termo é igual a 50, ok? Essa é a linguagem corrente que foi interpretada assim, desse jeito, ok? Na passada, já está aqui, também está aqui. Ok. Agora, tendo essas duas expressões, vamos resolver um sistema, né? Vamos apoiar um sistema em que vamos ter dois termos, consoante a necessidade da fórmula. Lembram que temos que buscar primeiro o termo e a razão. Então, vamos ter que transformar os termos que estão aqui, né, em primeiro termo e a razão. É possível? Sim, porque cada termo existe uma relação entre o primeiro e a razão. Ok? Pronto. Também essa demonstração já fizemos na aula presencial, isto é com meus estudantes. Quem não é meu estudante, é, no grupo do WhatsApp, pode ser adicionado por 916, desculpa, 916 320434, ok? Então, depois vou escrever aqui no fim o número para tirar essa dúvida, que já demonstramos esta relação. Ok. Avançando. Criar um sistema de equação, né? Aqui falamos criar um sistema de equação. Então, esta é nossa primeira equação, desculpa. Esta é a nossa segunda equação. Ok, avançando. Transformamos o segundo termo é primeiro termo mais a razão. Tem aqui uma dica fixe. Aqui na razão tem coeficiente 1. 1 mais 1, 2. Então, perceba, sempre que você abrir o segundo termo em relação ao primeiro, terás primeiro termo mais a razão, contando com 1 aqui, tá? Subentendido. Acho que vão perceber isso melhor quando eu falar do oitavo termo. Percebam agora aqui. Oitavo termo. Primeiro termo mais 7 razão. Uau! Pegaram isso? Veja. 1 mais 7, 8. Okay? Então, oitavo termo, eu posso abrir com o primeiro termo mais 7 razão. Mas existe uma forma, sim, existe uma forma. Aquela forma aqui, já deixamos, né? Vocês podem recuar para verem, que está assim. A índice N igual a primeiro termo mais produto de N menos 1 com a razão. Ok? Então, dessa forma nasce essa distribuição. O quarto termo, primeiro termo mais tem razão. 3 mais 1 dá 4. Boa. O décimo termo, primeiro termo mais 9 razão. 1 mais 9 dá 10. Porque conseguimos criar um sistema em que só temos agora primeiro termo e a razão, que são essas variáveis. E pretendemos achar. Desculpa. Vamos lá. Estamos aqui, né? Primeiro termo mais primeiro termo dá 2 vezes primeiro termo. Razão mais 7 razão dá 8 razão. Ok? A soma de termos semelhantes. Primeiro termo mais primeiro termo dá 2 vezes a razão. E 3 razão, desculpa aqui, falei algo que não tem que falar. Primeiro termo mais primeiro termo dá 2 vezes primeiro termo. Okay? 3 razão mais 9 razão dá 12 razão, igual a 50.
Ok? Avançando. Aqui, qualquer método que nós aprendemos nos anos anteriores, tipo na 10ª classe, vale. Mas vou preferir aqui, neste exercício, usar método misto. Usar método misto. Ok. Dando a sequência, vamos ter. Ademais, o nosso sistema é redutível. Todos os números são divisíveis por 2. Ok? Como? Veja lá. 2, 8, 34. Todos são par. 2, 12, 50. Todos são par. Então, podemos dividir toda a expressão por 2, né, que é o menor número par que nós temos aqui. Vamos lá. Então, vamos dividir. Viram? Reduzimos. Okay? Aqui reduzimos. Aqui ficamos com 2 por 2, 1. Então, A1. 2 por 8, 4. 4R, né? 3, 34. Quer dizer, é 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. E 34 por 2, 17. Okay? Aqui também, 2 por 2, 1. 12 por 2, 6. E 50 por 2, 25. Como falamos que vamos usar método misto, então vamos aqui aplicar sistema de redução, método de redução. Então, multiplicamos aqui por menos 1 para termos aqui um simétrico. Okay? Agora temos aqui simétrico, que é multiplicar tudo aqui por menos 1. Okay? Agora vamos cortar. Cortamos, né? Esse aqui. Então, vamos ficar, que vai ficar 0. Aqui, 4R menos 6R, vai dar menos 2R. Isto igual, né, a 17 menos 25, que vai dar menos 8. Okay? Então, ficamos com essa expressão. Okay? 0 desaparece. Voltamos a dividir, que os dois números são pares, né? Então, voltamos a dividir por menos 2. Nos daria diretamente o valor positivo e o resultado também já. Isso vai dar R igual a 4. Conhecendo R igual a 4, vamos substituir numa das equações do sistema. Ok? Aqui, substituindo numa das equações, vem. Vamos ter aqui, né? Essa aqui é a equação que nós escolhemos, okay? Que é a primeira está aqui. E vamos substituir 4, onde está o R, aqui 4, que R dá 4. Okay? Vamos ter aqui 8 vezes 4 dá 32. Aqui vamos subtrair ambos membros 32 e 32 com a finalidade de eliminarmos esse 32 que está no membro esquerdo. Então ficamos com 2 amplo aqui vai ficar 0, né? Esqueci de meter aqui as setas, vai ficar 0. Então vai ficar 2 a 1 igual a 34 menos 32, que vai dar 2. Okay? Vamos também dividir toda a expressão por 2 ali e vamos ter A1 igual a 1. Conhecendo A1 e conhecendo o R, podemos buscar o 20º termo. Depois de acharmos A1 e R, já estamos em condições de acharmos o 20º termo. Okay? Então está aqui a forma que temos ficado com ele. Pendentes A1 e R, já encontramos. E substituímos A1 é 1, está aqui. R é 4. E temos esta expressão. Agora temos 77. Com isso, voltamos, né? Não se esqueça aqui, o nosso maior objetivo é encontrarmos o S20, que é a soma dos 20 primeiros termos. Ok? Substituímos no somatório. Tá vendo? Agora, fizemos aqui 1 mais 77 dá 78. Depois fizemos 20 a dividir por 2. E isso implica que 10 vezes 700 vezes 78. E por fim, temos 780. Okay? Então, a soma dos 20 primeiros termos da PA, da PA que nos deram como problema, é 708. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal. Estamos
juntos.